Início de uma nova era, o técnico Renato Gaúcho é apresentado no Vasco da Gama, abre o coração, fala do porquê deixou o Fluminense, traz uma reflexão e um debate para a gente conversar a respeito dessa relação da imprensa / os profissionais do futebol e também o principal. Quais são os objetivos do Vasco para a temporada? O que o Renato pode prometer para a torcida do Vasco nesse Campeonato Brasileiro? Uma coisa que ele falou que me chamou muito a atenção e eu dei graças a Deus de ouvir. Espero que o que ele falou ele consiga colocar na prática. Mas é a forma como ele acha que o Vasco deve jogar. Eu vou deixar esse trecho até mais para o final. Ele vai falar da negociação aí com o Pedrinho, que segundo ele foi osso duro de roer. E também da felicidade de estar regressando ao Vasco e do porquê que o contrato dele não tem multa rescisória. Já adianto que achei a coletiva do Renato bem boa e eu vou trazer para vocês alguns temas importantes para a gente discutir aqui. Dividi, salvo engano, em 4 ou 5 blocos para a gente analisar, 4 blocos, para a gente analisar algumas questões. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essas, mas trago também outras informações. Roda a vinheta! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre com muita informação para vocês. Peço por favor para você deixar o like no começo do vídeo, que ajuda bastante o nosso trabalho, para o YouTube compartilhar o vídeo para cada vez mais pessoas. Tem um botão novo aqui embaixo escrito Hypar, você não paga nada, você clica nele ali, mas o YouTube impulsiona o conteúdo para cada vez mais pessoas. E seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer produzir conteúdo para você todos os dias. Se for sua primeira vez, aproveita para se inscrever aqui no canal e fazer parte da família Futebolaço. Sem mais delongas, vamos às informações. Rapidinho antes, lembrar você que tem um sonho de comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Inclusive chegou 2 camisas de jogo, Libertadores 98, Rio São Paulo de 99, a Libertadores de 98 modelo de jogo, versão jogador, com números em veludo, autografada pelo Mauro Galvão, Felipe, Donizete, Luizinho. Cara, peças espetaculares, tem muita coisa legal que pintou na loja, conjuntos também de frio, aí da Pênalti, dá uma olhadinha lá que você vai te agradar. Se quiser vender também alguma camisa ou agasalho, manda a foto aí pra gente dar uma analisada. Por favor, peças originais em bom estado. Sem mais delongas, vamos agora aí para as informações. Primeiro, galera, eu queria começar o vídeo falando de alguns temas importantes. O Renato vai falar da felicidade de estar retornando ao Vasco. É a terceira passagem do Renato no Gigante da Colina. A primeira ele pega o time na lanterna do Campeonato Brasileiro em 2005 e vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Ele sai perdendo de 2-0 e o Vasco vira a partida para 3-2, tá? Gols ali do Anderson, atacante ali que estava começando, se eu não me engano, vindo da base, e foi oportunizado o Romário e ficou fora desse jogo. O Vasco empata a partida ali com o Fernandinho e vira com o Alex Dias. E ali o Vasco consegue uma arrancada, termina aquele campeonato em 12º lugar. O Vasco em 2006, com o Renato, fazendo a temporada inteira, acaba o campeonato em 6º, e naquela época classificava só 4, e aí às vezes, dependendo do campeão ali da Copa do Brasil, ou de uma outra competição, abriu uma vaga. Então naquele ano foram 5 clubes para a Libertadores, o Vasco terminou em 6º, e não foi, se fosse como é hoje, o Vasco estaria na Libertadores, e em 2007 ele saiu durante a temporada, não passou o ano inteiro no Vasco ali não, tá? Já em 2008 ele vem dessa passagem incrível dele de 2005, 2006 e uma fatia de 7 e tenta salvar o Vasco do rebaixamento. A situação já era muito complexa, mas ele não conseguiu livrar o Vasco daquela queda, tá? Eu fiquei muito feliz com o retorno do Renato. Falei, porra, agora vai. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando o Vasco anunciou o Vanderlei Luxemburgo ali no dia 31 de dezembro de 2000. Falei, porra, esquece, mano, com o Luxemburgo não cai. E eu falei a mesma coisa, esquece, mano, com o Renato não cai. Ele tinha feito uma passagem incrível, o Vasco tinha um time do meio pra frente bem bom, mas a defesa era uma tragédia, era um time bailarino. Para ganhar jogo era 4-3, 5-4, 3-2, tanto é que o Vasco
Parecia até o time do Diniz do ano passado. Era um dos melhores ataques do campeonato e tinha uma das piores defesas. Tinha Alex Teixeira voando, tinha Edmundo, tinha Moraes até o meio do ano que acabou saindo. O Madison, que fica com a vaga do Moraes, joga bola pra caramba esse campeonato. A gente tinha o Allan Kardec, Leandro Amaral, Wagner Diniz na lateral direita. É até estranho olhar pra esse elenco e falar, pô, esse time caiu. Poderia não brigar pra Libertadores, mas, cara, dava pra ficar no mínimo ali no meio da tabela ou na água de salsicha ali, pegando uma sul-americanazinha. Não era time pra cair, né? Mas acabou ali com a sua zaga maravilhosa ali de Eduardo Luiz, Jorge Luiz, umas pataquadas. Tinha o Matheus, volante jogando direitinho, o Andrade, canhão da colina, já não vivia o melhor momento dele com a camisa do Vasco, mas ele entregava alguma coisa, mas o time acabou sendo rebaixado. Tá bom? Então o Renato vai falar aí da felicidade dele estar retornando ao Vasco nessa terceira passagem. Ele vai inclusive elogiar bastante a torcida do Vasco e pedir um apoio da galera e falando da importância de gerar uma conexão entre o time e a torcida. Ele vai explicar como foi negociar aí com o Pedrinho, já que eles já trabalharam juntos. Inclusive, o Pedrinho quase não foi utilizado pelo Renato Gaúcho em 2008. O Pedrinho vinha já no momento em baixa da carreira, foi contratado ali, mas praticamente não jogou. E o Pedrinho, o Felipe Coutinho e o Edmundo, os três juntos, estavam naquele elenco de 2008 do Vasco. Foi rebaixado. O Coutinho não sei nem se chegou a atuar, mas eu lembro dele estar treinando com um grupo já. Na Série B de 2009 eu já lembro dele entrando em alguns jogos no segundo tempo, tá bom? E para finalizar, ele foi questionado. O Vasco já tem bastante tempo que não tem um técnico há mais de um ano. Se você puxar aí de 2005 para cá, um corte de 21 anos, você vai ter dificuldade de contar nos dedos quais treinadores treinaram o Vasco por mais de um ano direto. Não é aquela coisa foi, voltou e somando as passagens, passa isso. Não, é aquele cara que fez um ano direto. Eu lembro do Renato, eu lembro do Jorginho, e eu não sei se eu lembro de mais alguém não, cara. O Ramon Dias chegou quase a fazer um ano, mas não bateu um ano. Difícil. Se você puder me ajudar e puxar aí, que eu tô com dificuldade de lembrar qual treinador passou mais de um ano direto, sem ser demitido aqui do comando técnico do Vasco. Então ele foi questionado. O Vasco é um clube que tem dificuldade de ter treinadores por mais de um ano. Como é que ele enxerga esse retorno aí ao Vasco? E ele fala muito bem nessa resposta. Preste atenção. Ele vai explicar o porquê que não tem multa rescisória no contrato dele e o tesão e a vontade que ele está de trabalhar. Então, se tinha alguém com dúvida de qual era a vontade, qual era a intenção do Renato ainda com o futebol, é nessa resposta que você vai ter aí o melhor para entender sobre o tema. Confere aí. É um prazer enorme estar voltando. Para o treinador é sempre um desafio, independente do ano, independente da época. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado, mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho, pensar em novos rumos daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vai aqui, uma vai ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então, a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão, de continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, já falei para o meu jogador, é só você se colocar no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. Eu sou duro, cara.
Quem trabalha com ele também, são ossos duros, né, meu? Foi. Mas ele conversou, nós ficamos trocando ideias aí durante a semana toda, por isso eu falei com todo mundo aqui no Vasco. A gente foi conversando, trocando ideias. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente chegou num denominador, que foi bom para mim, bom pro clube, entendeu? O que eu queria era voltar a trabalhar num grande clube, e o Vasco agradecia o presidente, agradecia a diretoria por me darem essa oportunidade. E o que eu falei quando cheguei aqui, estou com bastante tesão e agora eu vou procurar retribuir essa confiança que eles me deram, essa chance de voltar a trabalhar. Mas um contrato sempre do treinador é sempre demorado. Mas muita gente questionou, demorou, não aceitou. Não, a gente estava trocando ideias, a gente foi conversando e graças a Deus a gente chegou num denominador. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O treinador, ele vive de vitórias. Ele vive de resultados no Brasil. Lá fora, muitas vezes os resultados não vêm, mas o treinador é mantido. Aqui no Brasil, é resultado. Resultado. Se não der resultado, infelizmente, a primeira cabeça a rolar é o do treinador. É o sistema brasileiro. Então, você falou que eu tenho contrato até dezembro. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso não quer dizer que Deus queira que eu permaneça até dezembro, Deus queira que eu possa, e o clube queira renovar, vai depender muito dos resultados, obviamente a gente sabe disso. Em cima da pergunta, inclusive, do teu colega, eu vim para trabalhar porque eu estou com tesão. Não tenho multa no meu contrato. Eu fiz questão de não botar multa no meu contrato. Então, enquanto eu puder entregar e o clube achar que o meu trabalho está indo bem, a diretoria, o presidente, a torcida, vocês acharem que o meu trabalho está indo bem, eu continuo. No momento que o clube ou a torcida achar que não dá, eu vou sair de cabeça erguida, pela porta da frente, como eu entrei, com a maior tranquilidade do mundo e com a minha consciência tranquila. Então é por isso que eu não coloco multa. Eu não tenho nada contra os treinadores que colocam multa. Mas eu sempre venho para trabalhar. Eu não venho para, vou lá, se não der resultado, aqui, infelizmente acontece no Brasil, daqui 2 meses, daqui 3 meses, ou daqui 1 mês me mando embora, antes eu tenho a minha multa. Eu vou ver da multa. Não, eu não penso dessa forma. Eu penso em entregar, em trabalhar, por isso que eu fiz questão de não colocar multa no meu contrato. Então, se eu vim com a maior vontade, volto a falar, vou repetir a mesma palavra. Eu vim com tesão para trabalhar. Vou procurar fazer de tudo para que o torcedor volte a incentivar os 90 minutos da equipe do Vasco, e essa cobrança que a torcida vem fazendo em cima de alguns jogadores, eu peço também para que apoiem, independente de quem entrar em campo. Nós temos um grupo. O objetivo do nosso torcedor é ver o time ganhar. Então é o mesmo objetivo. Só que tem alguns que têm uma personalidade forte que não sentem as vaias. Outros sentem as vaias. Então no momento que o torcedor está vaiando, o jogador ele pode se retrair e não vai render aquilo que o treinador espera ou que ele pode entregar para o clube. Então é isso que eu peço. O torcedor incentiva, continue incentivando, porque sempre incentivou, porque dentro do campo pode ter certeza que vai ter a entrega do meu time. Isso vou cobrar deles todos os dias. Inclusive, começa nos treinamentos. Porque eu sempre falo para eles, se treina forte, joga forte. Se treina fraco, vai jogar fraco. Então essa cobrança em cima já do primeiro treino hoje foi forte, justamente por isso. Treinar forte para a gente jogar forte. Bom, virando a chave agora, galera, o assunto muito importante. Discutiu-se muito sobre essa questão do Renato estar meio de saco cheio do futebol, pela forma como ele saiu do Fluminense. Inclusive, ele deu uma entrevista para Romário TV na semana passada, que inclusive eu queria indicar para vocês 2 coisas. Agora que o Renato é treinador do Vasco, para você, primeiro, entender como é que tá a cabeça do Renato, ou você que é muito novo, tem 15 anos, 18 anos, não conhece o Renato, vê essa entrevista dele com o Romário, que você vai conhecer um pouquinho da história dele. O bate-papo tá bem legal, bem leve. O Romário faz umas resenhas ali engraçadas ali com o negócio de balada e tal. E tem um documentário que o Globoplay lançou ano passado. Muito bom, cara. 1995, no tempo dos Bad Boys. Conta ali a chegada do Romário saindo do Barcelona e vindo pro Flamengo. Esse campeonato carioca é um dos mais emblemáticos da história. Tem a final do Carioca, né, Fla-Flu ali com gol de barriga do Renato, o Flamengo com o Romário ali sendo o melhor jogador do mundo. O Botafogo tinha o Túlio, que acabaria se sagrando campeão brasileiro nessa temporada de 95. Então, é meio emblemático, né, esse Carioca. Por acaso era só o Vasco que não tinha um jogador tão pesado de grife. E aí conta a sequência dos Bad Boys, né? A chegada do Flamengo pro Edmundo, você
que não conhece a passagem do Edmundo no Flamengo, você vai conhecer essa história também, a questão do acidente dele lá. Então vai contar um pouco a história desses jogadores famosos e os bad boys da época. Renato, Túlio, Edmundo, Romário. Então para você conhecer um pouco mais os anos 90, ver um pouquinho do Luxemburgo. Então acho bem bacana. Eu assisti esse documentário não todo, são 3 episódios. Eu assisti o primeiro e o segundo, falta assistir o último. Então queria te indicar essas questões aí. E aí, na entrevista que ele dá pro Romário na Romário TV, ele fala que se arrepende de ter deixado ali o comando do Fluminense. E aí, para quem tá perdido, não acompanhou a saída dele, o Renato estaria insatisfeito com as cobranças em redes sociais, a postura de alguns jornalistas / influenciadores em entrevistas coletivas, e o estopim para ele foi o jogo que ele foi eliminado pro Lanús na Sul-Americana. Lanús que acabou se sagrando campeão da Sul-Americana e foi campeão da Recopa em cima do Flamengo na semana passada. Ele pediu demissão. Quando a torcida xingou ele foi para a coletiva, deu a coletiva, foi no vestiário, comunicou à diretoria que estava pedindo o boné dele, tá? E aí ele fala nessa entrevista no Romário TV que se arrependeu disso, mas foi questionado agora no Vasco. De qual lição ele tirou desse episódio, como é que ele tá de cabeça, como é que ele tá lidando com essa questão da mudança, de uma certa maneira, da cobertura do futebol, o novo momento que o futebol atravessa aí com relação ao comportamento de torcedor de uma maneira geral. Então nesse bloco agora que ele vai abrir o coração e vai ser importante a gente entender, e ele vai falar bastante da relação dele com a imprensa e com as entrevistas coletivas, que eu acho que ele deixa assim boas lições aí. Boa a tua pergunta. Deixa eu falar, eu sou um cara independente. Eu, graças a Deus, eu venci na minha profissão como jogador, como treinador, ganhei muitos títulos. Eu trabalho porque eu gosto, trabalho porque eu quero, graças a Deus. Então todo o conforto que eu posso dar para minha família eu dou. E corri atrás desses anos todos justamente para isso. Então, se hoje eu estou voltando para o futebol, é porque eu gosto do que eu faço. Tem algumas coisas que me incomodam? Sim, tem algumas coisas que me incomodam no futebol. Não só a mim, incomodam a todos os treinadores. Só que alguns falam, outros não falam. Então, eu sempre fui profissional com vocês. Muitas vezes dali vem certas críticas. Eu levo sempre as críticas como um ato construtivo para mim, porque eu olho a crítica, vejo se está certo ou não está. Aqui eu acho que a crítica é construtiva, o absurdo. A crítica que não me interessa, eu deixo pra lá. Só que hoje em dia, qualquer todo treinador, dificilmente um treinador chega aqui para dar uma entrevista coletiva que não está de cabeça quente. Aí tá lá o cara, não são todos, obviamente, mas um outro que quer seguidores. Aí ele vem, ele não está sendo profissional, ele quer seguidores. Aí ele provoca o treinador na coletiva. Eu sempre fui educado, sempre respeitei todos vocês. Aí muita gente fala assim, o Renato não tem mais paciência. Eu tenho paciência pra caramba. Admiro o trabalho de vocês. Só que tem horas que desse lado eu vejo um outro que não está sendo profissional, do jeito que deveria ser. Aí incomoda não só o Renato, incomoda todos os treinadores. Só que tem treinadores que têm cacife para peitar. Outros, infelizmente, ficam calados. E aí, meu amigo, no momento que você baixa muito a calça, alguma coisa vai acontecer. É por isso que de vez em quando eu tenho que dar, retribuir, digamos assim, a maldade de um que o outro, porque senão vira uma bola de neve. E é difícil para o treinador, não é só aqui não. Se vocês se colocarem no lugar do treinador, o treinador não dorme. Tudo que acontece no clube, o culpado é sempre o treinador. Sempre o treinador. Aí chega aqui na coletiva, vem o cara com maldade para cima do treinador. Aí chega uma hora que o treinador vai explodir. Ele vai explodir, não sou eu, um outro. Alguns ficam calados, alguns se garantem. E eu me garanto. Se o cara está sendo profissional, você é profissional com ele. Eu aprendi a minha educação desde cedo. Eu sou um cara bem educado. Agora, quando o cara passa dos limites, bom, aí tem que dar uma freada, né? Porque hoje em dia, eu respeito todo mundo. O jornalista, a maioria aqui de vocês estudaram, tem a carteira e levam a profissão a sério. Eu não sou contra esse que semana passada estava perambulando por aí, daqui a pouco ele está aqui numa coletiva fazendo pergunta. Não tenho nada contra, desde que o cara seja profissional. É isso que eu penso. Então, se querem profissionalismo desse lado, tem que ser profissional desse lado aí também. E aí você sempre educado com vocês. Agora estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar, de novo. Sempre tive vontade de trabalhar. E sou um cara independente, mas eu gosto do que eu faço. Se eu não gostasse, se eu não tivesse com tesão, não iria atrapalhar ninguém. Continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. Se eu estou aqui, é porque eu gosto do que eu faço. Em termos de redes sociais, não entendo quase nada. Por exemplo, com todo o respeito, eu ser mal educado com você agora. Por esse motivo, outro cara incomoda. Aí você tá de cabeça quente, o treinador, aí daqui a pouco o treinador não aparece numa coletiva, manda auxiliar.
Ah, mas ele mandou auxiliar porque, cara, tem horas que o treinador precisa. Aí o cara chega aqui, o cara não está sendo profissional. Você sabe, vocês são inteligentes, você sabe que tem um ou outro, ainda bem que é 1% apenas, 2% que fazem, mas você sabe quando o próprio colega de vocês está se comportando mal. Só que isso atrapalha o trabalho de todo mundo. Incomodar, lógico que incomoda. É por isso que eu digo, então tem que ter esse respeito. Eu sou um cara educadíssimo, eu aprendi isso desde berço com meus pais. Ainda bem que me ensinaram. Agora, tem horas que o cara também tem que ser educado. Né? O cara pode fazer qualquer tipo de pergunta, de qualquer assunto. Pode fazer. O cara ser educado agora. Quando o cara sai dos trilhos, aí o treinador sai dos trilhos. Ah, mas aquele treinador é mal educado. Será que o treinador é mal educado mesmo? Por isso que eu digo, vamos nos tratar como profissionais. Daqui para aí e daí para cá. É simples. Aí vocês vão ter o Renato carinhoso, tranquilo, sorrindo, sendo profissional. Desde que daí para cá também seja a mesma coisa. Bom, nesse bloco específico aqui, galera, eu queria fazer um comentário breve. Eu sei que o torcedor em casa, eu escuto muito isso. Ah, vocês quando vão pra coletiva tem que representar a gente, tem que botar o pau na mesa, tem que fazer isso. Galera, a gente tem que entender que ali é uma troca, né? O jornalista tá ali para prestar um serviço pro torcedor que tá em casa, para ser o elo entre o clube e a arquibancada, né? Para extrair dos profissionais ali informações que vocês gostariam de ter. Só que a gente não pode ultrapassar, e não é ali, é na vida, a linha do respeito. De contrapartida, o profissional do clube está ali para ser esse elo entre o clube e a arquibancada e ser perguntado e arguído sobre aquilo que o jornalista quer perguntar, que vem do anseio, um desejo do torcedor. Algumas pessoas confundem e acham que uma entrevista coletiva é para você esculachar o treinador, o presidente, se for fazer um comunicado. Se você faltar com respeito, e o Renato para mim mandou muito bem nessa resposta dele, o profissional tem o direito, sim, de esculhambar o jornalista de volta. Porque é pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que não pode, e eu acho que, por exemplo, o Diniz foi muito deselegante com o Joel Silva, quando o profissional faz uma pergunta normal, e aí ele, porque tá meio noiado que eu digo no sentido não, né, da coisa ilícita, mas de preocupado, né, nervoso, e o cara confundir as bolas e atacar um profissional que fez uma pergunta séria e educada. Então acho que essa linha às vezes é cruzada por parte de quem está perguntando, que às vezes é estúpido, que às vezes é grosso, mas às vezes do lado de lá, sem motivo, ataca também o companheiro de imprensa. Então acho que tem que ter um respeito mútuo. Se não há respeito de quem está perguntando, acho que sim, quem está respondendo tem o direito de faltar com respeito de volta e tentar colocar a pessoa ali no seu lugar. E eu acho também, eu vejo isso pouco, que quando um treinador, um dirigente falta com respeito com o jornalista deveria pegar o microfone de volta e devolver na mesma moeda. Porque às vezes também, né, quem está no clube de maneira institucional se sente numa posição de hierarquia superior e às vezes se coloca na condição de faltar com respeito com quem está ali, às vezes a pessoa só murcha a orelha e acaba não rebatendo de volta. Graças a Deus eu nunca passei por isso, de ser deselegante, alguém me devolver uma pedrada, ou sem eu ter feito nada, algum profissional do clube ter me dado uma porrada numa coletiva. Nunca passei por isso, espero eu não passar, mas enfim, acredito que o dia que acontecer comigo eu vou pegar o microfone de volta e vou sentir no direito de rebater, porque eu procuro respeitar todo mundo. Então essa reflexão o Renato faz, eu acho importante. Porém, Renato, isso é futebol. Gostando ou não gostando, as redes sociais estão aí. Há sim um exagero enorme nas redes sociais, não é com você, é com todo mundo, pra cima e pra baixo. Quando você tá fazendo alguma coisa que as pessoas gostam, você vira a melhor pessoa do mundo, e quando as coisas não estão bem, você é o pior cara do mundo, tá? Isso é geral, isso é o influenciador, isso é o jornalista, isso é o treinador, isso é o jogador, isso é o artista, é o político, serve pra todo mundo, tá? Então assim, hoje as redes sociais estão aí e a internet não vai deixar de existir. Então todo profissional que trabalha com exposição pública, que é uma figura pública, faz parte do seu trabalho a obrigação de saber lidar com essa pressão. Inclusive, eu acho que mais do que nunca é de primordial e fundamental toda pessoa pública que tem exposição frequente ao público e principalmente à rede social ter um acompanhamento psicológico, porque internet virou churume,
Se você pegar para ler comentário, se você for no Twitter, se você pegar comentário de YouTube, de Instagram, no momento que a galera tá revoltada, meu amigo, você lê, você sai ali quase um zumbi. Porque as pessoas te esculhambam de tudo quanto é jeito. Às vezes até sem você não ter feito nada. É o ódio pelo ódio. Eu sei porque eu trabalho com isso. Vai fazer 7 anos agora, dia 1º de abril, e eu já passei algumas situações. Me julgo hoje um pouco mais preparado e lidando melhor. Mas já passei momentos de ficar com a cabeça bem zoada com questão de rede social. E olha que eu sou um grão na areia, né? Sou ninguém. Tu imagina um cara do tamanho do Renato Gaúcho, um cara do tamanho do Felipe Coutinho. O Coutinho pediu pinico, não aguentou a pressão, que eu diria até que foi pequenininha. Mas ele, na pequenininha dele, ele não tancou. Mas enfim, então o Renato, que é um cara com a casca maior, uma pressão maior que o Coutinho sofreu, roeu a corda. Então a gente está começando a ver até profissionais de primeira prateleira não lidando com o rojão. Acho que seria importante um acompanhamento profissional. Beleza? E aí, caminhando para a reta final, vamos falar agora do campo e bola, do Brasileirão. Eu vou dividir em 2 momentos aqui. Primeiro, o Renato foi questionado aonde ele acha que o Vasco vai chegar, e ele já vai dar uma resposta muito interessante, que a prioridade dele no Vasco é o Brasileiro, e ele vai explicar na sequência por quê que a prioridade é o Brasileiro, não quer dizer que ele vai deixar de lado as outras competições, e também que uma promessa. Qual é a promessa que ele pode fazer para a torcida do Vasco? Ele vai dizer qual é e vai explicar o porquê. Confere aí. O Vasco, ele tem 3 competições. O Brasileiro, que é prioridade. Sempre vai ser o Brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando, a gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como eu te falei, nós temos 3 competições e a gente vai procurar sempre andar nas 3. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. Falo que a prioridade é sempre o Campeonato Brasileiro porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixa. Uma Copa do Brasil não tinha rebaixa, uma Sul-Americana não tinha rebaixa. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro você tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título, ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou no passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento de cabeça de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, meu. Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo respeito, a gente respeita todo mundo, mas pra gente aqui cada jogo vai ser uma decisão. Como é para os adversários também. Vai ser difícil pro Vasco? Vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco não, eu deixei bem claro isso para eles também, e nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é a seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, está mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam
entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar, como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times iam jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Eu não gosto de prometer. Entendeu? O que eu falei em termos de promessa é a entrega do meu time dentro de campo. Vocês podem me cobrar, o torcedor pode cobrar que isso vai ter. O que me incomoda no momento, e eu acredito que todo mundo aqui no Vasco, o nosso torcedor, o que eu posso prometer não é o lugar do Vasco em último colocado no Campeonato Brasileiro. Apesar de termos aí apenas 4 rodadas, o Vasco não pode estar, pelo tamanho que é o Vasco, estar na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então é por isso que eu digo, degrau a degrau, procurar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para sair o mais rápido possível dessa situação. Eu não vou prometer para ninguém, o Vasco já vai estar no meio da tabela para cima. Não vou prometer. O que eu posso falar e prometer é que o Vasco vai ser dessa situação. E aí depois, aos pouquinhos, a gente vai vendo onde que a gente pode chegar. Degrau a degrau. Não adianta chegar aqui, olha, fiquem tranquilos, daqui um mês o Vasco vai estar em 10º lugar, em 8º lugar. Não vou prometer isso. Eu tenho confiança nesse grupo. Eu falei, não é um grupo para, de repente, pelo que eu conheço, vão brigar pelo título. Não. Mas também não é um grupo para estar nessa posição que está. Entendeu? Então é por isso que eu digo. No futebol, que eu costumo falar que uma palavrinha muda tudo. Chama-se vitória. Com vitórias, a confiança volta, o torcedor está junto, aí todo mundo começa a ser elogiado, aí todo mundo começa a acrescentar sempre algo a mais no trabalho e no campo que ele tenha confiança, entendeu? Vamos com calma, vamos degrau a degrau, vamos trabalhar, vamos preparar esse time aí já para a próxima quinta-feira diante do Palmeiras, depois é o Cruzeiro, depois é o Grêmio. Degrau a degrau. Eu falei, não vou aqui falar para vocês, não, o Vasco vai brigar pelo título. Mas também isso eu posso prometer, o Vasco vai sair dessa situação porque o Vasco tem um elenco que não pode estar nessa situação no Campeonato Brasileiro. De tudo que eu ouvi na entrevista coletiva, confesso que o que mais me agradou é essa última resposta, que é um tema só. E eu vou explicar o porquê. Eu falei lá no momento da contratação do Diniz o porquê que eu era favorável, e eu vou relembrar. Eu falei, cara, o Vasco ganhou, empatou, perdeu com vários tipos de treinadores e com vários tipos de maneiras de jogar. Só que com o Diniz, a esperança que eu tenho é que eu vou ganhar, vou empatar e vou perder, mas pelo menos eu vou ver o Vasco jogar futebol ou tentar jogar futebol. Num primeiro momento, de fato, isso caminhou muito bem, foi legal, só que chegou num momento, e aí até eu hoje estou satisfeito com a simplicidade do Renato, ele vai responder o que eu gostaria de ouvir nessa próxima pergunta. O Vasco está precisando agora de sair daquela coisa refinada que o Diniz tentava fazer, mas não conseguia, e ir para coisa mais simples. O que eu quero hoje, num primeiro momento, é deixar de sofrer e de ser um time frágil. Qualquer ataque do adversário acaba em gol no Vasco ou numa chance claríssima. O Vasco virou, com o Fernando Diniz, um time muito frágil. É muito fácil fazer gol no Vasco. Apesar de, enquanto tinha Ryan, Coutinho, o Vasco fazia um caminhão de gol. Em 2026, a coisa não está acontecendo. E acho até por falta de capacidade dos jogadores que estão em campo, tá? Então o Renato foi questionado sobre o modelo de jogo que ele vai implementar no Vasco. E, cara, caiu como música nos meus ouvidos ele dizer que a primeira coisa que ele quer fazer é proteger a defesa e não tomar tanto gol, tá? Então a gente que gosta de futebol ofensivo, ver o time jogar bem, cara, se ele fizer o Vasco mais sólidozinho, não precisa dar espetáculo não, a gente não sofrer, ganhar de 1-0, 2-1, sem aquele desespero com o Léo Jardim fazendo um monte de defesa ou a bola rondando a área, tá bom. Eu acho que o Vasco tem bons jogadores, mas que ficavam jogando o tempo inteiro fora de zona de conforto, porque o Diniz cobrava o além. Às vezes até o que alguns jogadores não tinham capacidade de entregar. Acredito que eles jogando mais simples, mais protegidos e fazendo mais o básico, a gente tem condição de fazer um feijão com arroz mais bem feito. Porque o time do Vasco passa longe de ser ruim. O Vasco tem um bom time, mas bem bagunçado e exposto, tá? Então o Renato Gaúcho vai falar do modelo de jogo dele e a principal ideia que ele quer implementar no Vasco nesse primeiro momento. Precisa se armar para que a gente não tome tantos gols. Começa por aí. O esquema eu vou começar a treinar já no sábado, já vou fazer coletivo, já para colocar em prática as minhas ideias. Sexta-feira eu vou ficar com eles
na sala de vídeo, no telão, mostrando bastante coisa para eles, na teoria, e depois eu mostro na prática, justamente para a gente começar a ter os resultados positivos. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances, que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar no 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, esses espaços aí que eu tenho visto nos jogos do Vasco, a gente vai treinar para que isso não aconteça mais. É uma maneira que eu tenho de trabalhar, entendeu? Porque hoje em dia não, na minha época já não tinha isso, porque tinha muita qualidade na minha geração, mas hoje em dia é difícil você fazer gols. Não é só o Vasco. É difícil. O que não pode é você tomar gol com facilidade. Aí você dificulta muito mais o teu trabalho e facilita a vida do adversário. Então a gente tem que ter um pouco de tudo. É evitar que o adversário tenha a situação de gols, a gente aproveitar nossas chances que apareceram, porque são poucas hoje em dia no futebol, e uma equipe equilibrada dentro do campo, seja na defesa, seja no meio, seja no ataque. Mas o importante é, juntando defesa, meio e ataque, é a entrega. O jogo do futebol o futebol é um esporte coletivo, não é individual. Então todo mundo tem que se ajudar. Bom, já trouxe a pergunta, já meio que respondendo e dando a minha opinião antes do Renato falar. Então é isso, galera. Eu fecho com vocês a nossa primeira edição e ainda volto logo mais com a segunda do dia. E saio com uma boa impressão. Se vai dar certo, se vai dar errado, não dá pra saber. A gente não tem que soltar foguete, acho que foi uma boa contratação, mas futebol ele prega as suas peças e a gente tem que respeitar a bola, que a bicha é danada. Vamos aguardar aí, mas num primeiro momento tô empolgado. Acho que foi bom pro Renato essa pausa de 5, quase 6 meses, para dar uma refrescada na mente, né? Tirar um pouco essa carga aí que ele pegou do Grêmio e do Fluminense muito na sequência. Todo profissional precisa de um momento para dar uma desligada, ele deve vir mais renovado, deve talvez lá no fundo querendo dar uma resposta, não sei até que ponto ele acha que deve alguma coisa ao Vasco, ou ele tem como algum fantasma. Eu senti falta dessa pergunta hoje na coletiva do rebaixamento de 2008, vi muita gente comentando, o Renato rebaixou o Vasco em 2008, acho que era um tema importante a ser tratado hoje, e falar disso já depois da apresentação, acho que perde-se muito o sentido. Mas enfim, não sei como é que ele mesmo lida com essa situação, ele não tocou no assunto, também não tocaram, mas é isso, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição, mas gostei aí do primeiro approach do Renato, mas teoria é uma coisa, falar até papagaio fala, vamos ver como é que vai ser isso aí na prática, valeu? Tamo junto.